Bom, você está no módulo avançado da FCC, é um grande prazer recebê-los aqui nesse módulo. Eu sou professor de língua portuguesa David Xavier, trabalho com concursos há 14 anos e tenho certeza de que esse curso será uma forte ferramenta para os seus estudos. Com certeza irá agregar muito conhecimento para quem pretende fazer esses concursos realizados pela FCC. É claro que a FCC, por ser uma das bancas mais complexas de todas, ela serve como base para qualquer outro concurso. Tenho certeza de que vocês vão adorar um curso gravado de forma bem atualizada para todos esses concursos que vão acontecer agora em 2015 e espero que vocês arrebentem. Vamos que vamos começar. As primeiras questões foram retiradas da prova Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, analista legislativo. E vamos lá. Primeira questão, vamos que vamos. Parará. Ele colocou aqui um segmento do texto, né? E depois ele fala, o período está correto em todos os aspectos. Na verdade aqui você vai ter um errinho. Vamos logo direto aqui no erro, que está aqui, ó. Esse faz. Ou me engano, ou isto quis dizer que se lançam véus sobre certas notícias, a pretexto de que essas notícias, né, sujeitas a tantas e tão virulentas críticas, as notícias fazem mal às pessoas. E esse daqui seria o erro. Esse faz deveria ser fazem. Por quê? Porque concorda com certas notícias. E por esse motivo, nós temos a resposta aqui, sendo a letra C de casa. Quando ele fala que está correto em todos os aspectos, você tem um erro. Na letra B, ele sugere que você faça a substituição do verbo querer, usando o quis com Z, que não existe. Para quem não sabe, pode colocar aí. Todos os derivados do verbo querer não podem ser grafados com Z, e sim com S. Quis, quiseram, tudo grafado com S. E a outra ele diz que você deveria usar o se lança em lugar do que se lançam. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. Ou me engano, ou isto quis dizer que se lançam véus. Olha só, véus sobre certas notícias, esse véus aqui, ele é o núcleo do sujeito. Esse se que aqui está é um pronome apassivador. O que significa dizer que essa frase está na voz passiva. E claro e evidente que, se concorda com véus, lançam-se véus sobre certas notícias, os véus, eles são lançados. Se eu digo que os véus são lançados, eu só te confirmo que o véus é o sujeito, para que eu possa então ratificar que a concordância tem que ser feita no plural, porque o verbo lançar foi flexionado ao plural para concordar com o núcleo do sujeito representado por véus. E aí ele manda você trocar o que se lançam por que se lança, o que está completamente errado. Na letra D, a C é a resposta, né? Na D, tem de, entre outras, receber obrigatoriamente a alteração de as por as. Vamos dar uma olhadinha lá. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse quadro. Sujeitas a tantas e tão virulentas críticas. Faz mal, e se faz mal a alguém. Aqui você tem a preposição. Diz que faz mal, e se faz mal, é mal a alguém. Ele pediu a preposição. Só que, além da preposição, claro, que pelo fato de ele aparecer no plural, e a preposição ser uma classe invariável, essa flexão ao plural ela só acontece por um motivo. Qual é o motivo? Que aqui existe o artigo.
E se existe a preposição mais o artigo, evidentemente que o acento indicativo de crase tem que aparecer. Então a troca pelo que ele pediu, ela está errada. Você não pode tirar o acento indicativo de crase. Na letra E, tem de, entre outras, receber obrigatoriamente mais um acento indicativo de crase. Em A, pretexto. Sem comentários, né? Pretexto é um substantivo do gênero masculino. É claro que a fusão de preposição a com artigo a antes da palavra pretexto é impossível. Por quê? Para você usar o artigo a, necessariamente o substantivo que segue tem que ser um substantivo do gênero feminino. O que não aconteceu aqui. Confirmando assim que a resposta é a letra C de cachorro. Beleza? Questão lindíssima. Vamos para a questão de número 2. Assinale alternativa redigida em conformidade com a norma padrão. Escrita é. Essas questões são as piores questões cobradas pela FCC. E cada vez que passa, por incrível que pareça, as questões elas vêm ficando mais chatas, mais complexas. Nesse tipo de questão, a FCC cobra desde ortografia até a parte de concordância, regência, crase, pontuação. Aqui, quando ele coloca no título, redigida conformidade com a norma padrão, ele vai envolver todos os aspectos gramaticais. Agora, há uma dica. Na verdade, uma dica para que você comece a fazer essa questão. Anote aí. Para esse tipo de questão, coloca assim. Para esse tipo de questão, vírgula. Procurar inicialmente erros ortográficos, vírgula, erros de flexão verbal, e erros de concordância. São 3 erros explorados demais. Algumas coisas que aparentemente seriam simples, como por exemplo, enfatizou que nada contribuem. É isso que ele colocou na letra A? Ué, a letra A não era assim não. Na letra A, enfatizou que nada contribui mais para o desânimo. Olha só, não é aqui no plural não, tá? E se fosse plural, né? Na verdade, não enfatizou que nada contribuem. O certo é que nada contribui. Aí aqui é grafado com i. Beleza? Aqui você tem um errinho de concordância, mas, salvo engano, galera, eu tô com a prova aqui original, ele havia colocado esse contribuem no singular mesmo, tá? Para que o aluno só ficasse ligado no seguinte, se tem que ser o contribuir ou contribuir com i. E o certo é você grafar esse cara com i. Isso seria o certo para essa questão aqui. Agora, se a prova original, pelo menos a que eu tenho aqui, que é a prova original, ela está grafada no singular. Mas se na prova de vocês forem grafadas, estiver grafada aí com plural, pode ter sido um errinho meu aqui. Mas a verdade é que o certo é que ele concorde com nada. E concordando com nada é singular. Mas a grafia não é com e, a grafia é com i. Então aqui está fora. Enfatizou que nada contribui mais para o desânimo da categoria do que ver o jornalismo impresso hoje desmoralizado e rendido perante as redes sociais. Ó, perante não é perante a alguma coisa. O perante é uma preposição. Ele não pede outra preposição. Ou seja, aqui você só deve ter artigo. As redes sociais. Então, neste caso aqui, você tem mais um errinho que eu percebi aqui, que é um erro do acento indicativo de crase que não deve existir. A vantagem, assim, o que faz essa questão ficar um pouquinho mais tranquila é que dificilmente a FCC
ela coloca um único erro. Em diversas questões como essa, ele coloca 2 erros, às vezes 3 erros, ou seja, te dando 3 chances de você identificar o erro, o que, claro e evidente, vai te ajudar e muito. Você imagina se nessa questão, por exemplo, ele tivesse colocado só o erro de acento indicativo de crase. Ficaria muito mais difícil. Ou tivesse colocado o erro só do contribui, porque realmente, quando você fala no dia a dia, você pronuncia isso com E. Ele contribui, ele contribui, ele contribui, e a grafia com I. Ou seja, esse tipo de questão, sem dúvida, é uma questão muito complexa para ser feita. Mas é claro que isso nada mais é do que um treinamento, porque as coisas sempre vão se repetindo. A FCC tem isso de bom. É uma prova muito previsível. A cada dia que passa, ela tem ficado bem mais difícil, mas cobrando sempre as mesmas coisas. Essa questão daqui não é a letra A, beleza? Letra B. Se ele vir de avião, não é se ele vir de avião, porque aqui o que ele está usando é o verbo vir. E a conjugação, neste caso, teria que ser se ele vier de avião. Chegará antes do tempo. Bom, coloque aí, por favor. A conjugação do futuro do subjuntivo, coloca assim. A conjugação do futuro do subjuntivo é correlacionada ao futuro do indicativo. Ponto. Olha só. E outra coisa, pode colocar aí. O futuro do subjuntivo é construído a partir da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito sem, aí você abre aspas, sem, coloca assim, ó, STE, sem STE. Essa festa de mexer com o verbo ver e com o verbo vir é uma coisa que sempre acontece. E aí, deixa eu só te explicar uma coisinha aqui. Eu quero fazer o futuro do subjuntivo. Eu vou colocar aqui, ó, quando o exercício aprenderá. Quando ao curso Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui 2 verbos para a gente analisar, o verbo ver e o verbo vir. Quando eu for fazer a conjugação desses verbos, para eu saber se eu vou usar o futuro do subjuntivo, você tem que pegar o pretérito perfeito do indicativo sem o STE. Aí eu quero conjugar o verbo ver e quero conjugar o verbo vir.
Ver de olhar, né? E o vir de você vir a algum lugar. Quando eu conjugar o verbo ver, eu vou falar o quê? Por exemplo, eu vi o material, tu viste o material. Eu vi o material, tu viste. Aqui é o verbo ver. Quando eu vou conjugar o verbo vir, eu vim ao curso, tu vieste ao curso. Beleza? Então o verbo ver, eu vi, tu viste. E o verbo vir, eu vim, tu vieste. Quando eu for fazer o futuro do subjuntivo, ele vai nascer do pretérito perfeito, como eu disse a vocês, com a retirada do STE. Observem aqui o que sobra e observem aqui o que vai sobrar. Aí eu vou chegar aqui e vou jogar numa frase o futuro do subjuntivo. Aí eu vou falar o seguinte: o exercício aprenderá, então, quando vir o exercício. Porque aqui eu estou usando o verbo ver. O verbo ver de olhar. No futuro do subjuntivo, aqui, ó, sobrou isso daqui e eu vou colocar o R, que é a desinência modo temporal, quando vir o exercício. Entretanto, quando for conjugar o verbo vir, observe, tem um E, porque o certo é você falar o quê? Quando vier ao curso. Beleza? Então, quando eu vir o exercício, quando eu vier ao curso. Agora, eu estou usando o futuro do subjuntivo. O que eu disse a vocês, galera? Que o futuro do subjuntivo, ele é correlacionado ao futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Eu aprenderei, tu aprenderás, ele aprenderá. Eu assistirei, tu assistirás, ele assistirá. Significa isso. Que o futuro do subjuntivo, ele é coligado ao futuro do presente, do indicativo. Então é futuro com futuro. Subjuntivo e futuro do indicativo. Só que quando eu uso a conjunção C, ela pode ser usada tanto para poder conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo, como o futuro do subjuntivo. Observem que se eu falasse assim, por exemplo, se eu viesse ao curso e se viesse ao curso. Olha só as duas conjugações. Se viesse ao curso, assistiria à aula. Se viesse ao curso, assistirá à aula. Aqui eu fiz duas correlações. Só que uma delas somente que está correta, que no caso é a segunda. Por que que é a segunda? Porque aqui embaixo, galera, eu estou usando o assistiria, e o assistiria, ele é o futuro do pretérito, do indicativo. E coligado a ele, eu já vou ditar, não precisa anotar não, tá? Você tem o imperfeito do subjuntivo. É por isso que aqui o certo é você falar: se viesse ao curso, assistiria a aula. Mas se eu falar viesse ao curso, assistirá a aula, está errado por quê? OBS pode colocar aí. O imperfeito do subjuntivo, coloca aí. O imperfeito do subjuntivo é coligado ao futuro do pretérito do indicativo. Ponto. Para quem não sabe, beleza? Para quem não sabe, a marca do imperfeito do subjuntivo é o SSE. E do futuro do pretérito é o ria. O imperfeito do subjuntivo, que tem o SSE, ele é coligado ao ria,
que é o futuro do pretérito indicativo. Exemplos. Se eu estudasse, aprenderia. Se eu viesse ao curso, assistiria à aula. Se eu fizesse pergunta, o professor responderia. Se eu comprasse um carro, arrumaria mais uma despesa. Então você tem essa coligação. Por que aqui em cima está errado? Porque em cima você está usando o assistirá, que é o futuro do indicativo. E com o futuro do indicativo, a correlação ela não é feita com o imperfeito do subjuntivo, e sim com quem? Com o futuro do subjuntivo, como eu disse a vocês. Então aqui o certo seria você falar o quê? Se vier ao curso, assistirá à aula. Por quê? O futuro do subjuntivo, ele é coligado ao imperfeito, ao futuro do presente do indicativo, como apareceu aqui. Então vocês vão reparar o seguinte, ó, o se, ele pode ser usado com valor de quando. Em que momento? O quando indica tempo. Se o se aparecer na primeira frase, como está aqui, né, que for usado o futuro subjuntivo, ele vai ser equivalente a quando. Então vai ter como você falar isso aqui, ó. Se vier ao curso, assistirá à aula. Por que está certo? Porque esse se equivale a quando. Quando vier ao curso. Como é que você vai saber se tem que ser usado o futuro do subjuntivo ou o imperfeito do subjuntivo? Com a correlação que vai ser feita dentro da frase. Se for o futuro do subjuntivo, na outra oração, você tem o futuro do presente do indicativo. Se o futuro for do pretérito, iria, você vai ter o imperfeito do subjuntivo. Beleza? Copia aí pra gente continuar, vai lá. Vamos lá. Então, na letra B, ó, chegará é o futuro do presente, do indicativo. E aqui você tem, então, o futuro do subjuntivo. Só que aqui, ele está usando o verbo ver. Porque como é que é o futuro do subjuntivo? Lembra? Se você pegar lá do tu, o tu do verbo ver é o quê? Eu vi, tu viste, não é? Ele tirou o STE e ficou com vi. Se ele vir. Só que o problema é que isso daqui é o verbo ver. E o cara não vir. De avião não tem nada a ver. Aqui vai usar o verbo vir, de você vir a algum lugar. Então é eu vi, tu vieste. Tirou o STE, sobrou aqui vier. Então é o quê? Se ele vier. Futuro do subjuntivo. Esse se tem o valor de quando. Quando ele vier de avião, chegará antes do tempo. Agora, se em vez de chegará, eu colocasse chegaria. Aí como é que teria que ser? Se ele viesse de avião, chegaria, porque aí eu faria uma outra correlação. Isso é um assunto cobrado direto na Fundação Carlos Chagas, com aquelas questões cujo enunciado aparece da seguinte forma. Opção abaixo que a correlação entre tempos e modos verbais foi feita de forma correta. Certamente essa questão vai aparecer e muito nesse módulo que nós formos fazer, esse módulo avançado da FCC. Vamos continuar. Bom, a letra C de casa, ela é resposta. E por ser resposta, ela não apresenta erro. Agora o que eu vou fazer? Procurar o erro. Os erros que aparecem na letra D e na letra E. Vamos que vamos. Tinha mania de imputar nos outros as ações que ela mesma praticava irrefletidamente, e por isso, ao suporem que faria o mesmo naquele dia, acusaram-lhe antecipadamente de maledicência. Aqui você tem dois erros. Ó. Um erro tranquilo de ser analisado, para quem faz provas da Fundação Carlos Chagas, sabe e muito
que eles gostam de usar os pronomes oblíquos de forma inadequada, no tocante à função sintática. Mas só que tem um outro erro. Aqui, esse daqui é horrível de perceber, né? Porque se a pessoa não conhece a grafia da palavra, maledicência, aqui não é dígrafo. A grafia dessa palavra é feita sem esse S. Olha que M, né? Mas aqui você tem uma ajuda. Acusaram-lhe. O verbo acusar, transitivo direto. Acusaram, quem acusa, acusa alguém. Acusaram alguém. É transitivo direto. Consequentemente, o lhe não pode ser usado aqui. E por que o lhe não pode ser usado aqui? OBS pode anotar aí. Quando forem objetos, os pronomes lhe e lhes serão indiretos. Ponto. Aí aqui ele fala, acusaram alguém de alguma coisa. Na verdade, ele é direto e indireto, né? De maledicência, aqui seria um objeto indireto, transitivo direto e indireto. Só que ele está usando aqui o pronome lhe com a função de objeto direto. Isso não pode. Por que que isso não pode? Porque o lhe, se for objeto, ele tem que ser objeto indireto. Tranquilos? Beleza? Então aqui você tem esses dois erros. Letra E. Conclusões as mais absurdas possíveis foram endossadas por muitos pesquisadores de renome, os quais esperavam com justiça, perspicácia e bom senso. É isso daqui. O erro que eu percebi aqui está aqui na concordância. Conclusões as possíveis, as mais absurdas possíveis, para confirmar que a resposta é a letra C de casa. Questão muito chata. Muito chata. Vamos que vamos. 3. Está correta a seguinte flexão para o plural. Que linda essa questão também, né? Uma questão que ele vai fazer a concordância. Na letra A. Este C que está aqui, galera, ele é um pronome indeterminador do sujeito. Ponto. Pode colocar aí. OBS. O pronome indeterminador do sujeito só pode aparecer, o pronome indeterminador do sujeito só pode aparecer com o verbo na terceira pessoa do singular. Só pode aparecer com o verbo na terceira pessoa do singular. Então aqui, ó, trata-se de um vocábulo. Quem trata de alguma coisa. É transitivo indireto. De um vocábulo seria o meu objeto indireto. Na hora que eu pego e falo de vocábulos, reparem, ele jogou o objeto indireto no plural. Pouco importa. Por que que não importa? Você tem que observar se uma expressão vai ao plural para que o verbo concorde com ela quando ela tiver a função sintática de sujeito. Neste caso aqui, você tem um objeto indireto. Se você tem objeto indireto, não faz a menor diferença ele ser singular ou plural. Por quê? O verbo não pode concordar com ele. E como eu havia falado, se o ser for um pronome indeterminador do sujeito, o verbo só pode aparecer na terceira pessoa do singular. Beleza? Vamos para a próxima. O meio digital privilegia as mensagens diretas e não tem tempo a perder. Aí ele pega o meio digital e joga o sujeito no plural. Os meios digitais. De armadilha ele jogou aqui, ó, o privilegiam, que está certo. Só que ele vai colocar aqui, ó, privilegiam as mensagens e não tem
Só que quando ele joga esse não tem, como concorda com meios digitais, tem que ser usado o plural. Ou seja, deveria ter sido usado o acento circunflexo e não foi usado. Enfim, também tem um erro. A resposta não será a letra B de bola. Letra E é casca grossa por natureza. São, plural, grossas no plural, mais cascas. São cascas grossas por natureza. Então a letra C também está fora. Existe, acima de qualquer dúvida, aí ele vai. Os substantivos existem. Ele fez a concordância no plural, ó. O substantivo existe, certinho, singular com singular. Esse cara aqui é o sujeito. Aí que ele pega o sujeito e joga no plural. Os substantivos existem, certinho. Agora, acima de tudo, dúvidas. Não é qualquer, e sim o quê? Quaisquer dúvidas. Ou seja, a letra D também está errada. E a resposta é a letra E. Observem, assim, é muito comum o camarada Fundação Carlos Chagas cobrar pronome apassivador e pronome determinador do sujeito. Nesse caso aqui, quando você fala se extraiu o substantivo, o substantivo, ele tem função sintática de sujeito. David, mas como é que eu tenho certeza de que esse cara daqui é sujeito? Você precisa ter conhecimento sobre esse ser. Este ser é um pronome apassivador. Mas como é que eu faço para poder confirmar se ele é um pronome passivador? Para quem não sabe, pode anotar aí a observação. Coloque aí, por favor. O pronome ser será apassivador? O pronome ser será apassivador? Sempre que a forma verbal que tiver com pronome, que tiver com esse pronome, sempre que a forma verbal que tiver com esse pronome puder ser substituída por uma locução verbal. Ponto. Olha para cá. Quando você fala se extraiu o substantivo, equivale a você falar o quê? Isto aqui é igual a você falar o substantivo foi extraído. O substantivo foi extraído. O substantivo tem função sintática de quê? De sujeito. O substantivo foi extraído, correto? Aí, quando você substituiu a forma verbal que tem o ser pela locução verbal, você confirmou que esse ser é pronome passivador. Se ele for pronome passivador, significa dizer o quê? Que você tem voz passiva. OBS pode anotar aí. Objeto direto só existe... Perdão. Objeto direto não existe. Objeto direto não existe
em voz passiva. Ponto. Sempre que a frase for passada para a voz passiva, sempre que a frase for passada para a voz passiva, vírgula, o objeto direto da ativa será transformado em sujeito. O objeto direto da ativa será transformado em sujeito. Beleza? Vamos lá. Olha só, galera. Presta atenção aqui. Quando você fala assim, se extraiu o substantivo. O primeiro passo aqui era você enxergar se esse cara é pronome passivador. Se ele é um pronome passivador, é porque essa frase aqui está na voz passiva. Ok? Como é que eu confirmo se ele é pronome passivador? Só trocar, em vez de falar se extraiu o substantivo, você fala o substantivo foi extraído. Ou seja, você troca a forma verbal que tem o ser por uma locução verbal. Feito isso, deu certo isso, o cara é pronome passivador. E necessariamente, estas duas frases aqui, elas são iguais. Observem, substantivo aqui não apareceu com a função de sujeito? Se as duas frases são iguais, o substantivo aqui também tem função sintática de sujeito. E o sujeito, ele é o elemento responsável por fazer a concordância do verbo. Se o sujeito é o elemento responsável por fazer a concordância do verbo, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui e jogar esse cara no plural. Aí, em vez de eu falar se extraiu o substantivo, eu jogo o substantivo no plural, que é o sujeito, e claro que o verbo terá que concordar com ele. E aí eu sou obrigado a falar o quê? Se extraíram os substantivos. Plural com plural. Então essa questão está certa, a flexão de plural está certinha. Por esse motivo, a resposta é a letra E. Beleza, gente bonita? Tranquilos? Vamos para a próxima? 4. Vamos lá. Considerada a norma culta escrita, a correta substituição de estrutura nominal por pronome em. Agradeço antecipadamente a sua resposta. Ah, beleza. Aqui o que ele está fazendo? Trabalhando com o emprego dos pronomes oblíquos. O a, os, as, lhe, lhes. Eu falei para vocês que os pronomes, quando forem objetos, o lhe e o lhes, quando forem objetos, eles serão objetos indiretos. Os pronomes o a, os, as, quando forem objetos, eles vão ser objetos o quê? Diretos. Tá aí uma questão que a cada 10 provas da Fundação Carlos Chagas, ela aparece em 11. Ou seja, toda prova cai uma questão envolvendo emprego de pronome oblíquo. E ele faz o quê? Ele te força a usar esses pronomes com as funções diferentes. Por exemplo, eu chegar uma frase e falar assim, ó, convidei-lhe. Se eu falasse uma frase assim, entreguei a blusa. Duas frases incorretas. Por quê? Quando forem objetos, os pronomes lhe e lhes serão indiretos, os pronomes o, a, os, as serão objetos diretos. Aí eu vim aqui, convidei-lhe. Só que quem convida, convida alguém. Na hora que você fala que quem convida, convida alguém, você tem um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto,
eu não posso usar o lhe para poder ser complemento desse verbo, porque o lhe, ele tem função de OI. Então isso daqui tá fora. Aí eu poderia falar o que aqui? Convidei-a, convidei-o, convidei-as, convidei-os. Eu teria que usar um pronome que possa assumir a função de objeto direto, uma vez que esse verbo é transitivo direto. Quando eu pego o verbo entregar, se eu disser que entrega, como aparece nesta frase, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entreguei alguma coisa a alguém. Só que a coisa, que é o objeto direto, ela aparece aqui, ó. Eu entreguei o objeto direto, a blusa, a alguém. Aí o pronome que entra aqui vai ter função de objeto indireto. Se ele vai ter função de objeto indireto, não é este pronome que eu tenho que usar. Eu sou obrigado a substituir esse cara colocando o quê? Entreguei-lhe. Entreguei-lhe a blusa. Ou seja, o cara vai entrar aqui com a função de objeto indireto. E por esse motivo, a resposta dessa questão teria que ser, perdão, o emprego do pronome teria que ser ao contrário. O lhe na função de OI, como vocês estão vendo aqui, e o a na função de OD. Essa questão é uma questão que cai em tudo que é prova da Fundação Carlos Chagas. Eu queria que nós fizéssemos essa questão aí juntinhos, tá? Vamos lá. Considerada a norma culta escrita, a correta substituição de estrutura pronominal, pela estrutura nominal por um pronome em. Aí vamos lá. Ele manda você trocar agradeço sua resposta. Observe. É um verbo transitivo direto e sugere que você substitua o objeto direto por um pronome. Do verbo fabricar, se extraiu o substantivo fábrica. Na verdade, aqui é pior ainda, porque o substantivo é sujeito. E o pronome oblíquo não vai poder substituir esse cara em hipótese alguma. Então isso daqui nem precisa pensar. Não faltam lexicógrafos. É um verbo transitivo direto. Aqui objeto direto. Gostaria de conhecer suas considerações. Conhecer alguma coisa, transitivo direto, objeto direto, incluindo a palavra aguardo. Incluindo alguma coisa, transitivo direto, a palavra aguardo, objeto direto. Show de bola. Aí o que eu vou fazer agora? Vou substituir pelos pronomes. Mas eu queria que vocês colocassem aí. Podem colocar. Os pronomes oblíquos, o a, os ais, lhe e lhes. Podem colocar aí. Os pronomes oblíquos, o a, os ais, lhe e lhes, jamais substituirão sujeitos. Vírgula. Uma vez que a função desses pronomes oblíquos, é de objeto. Ponto. Gente, olha para cá. Preste atenção. Agradeço antecipadamente sua resposta. Aqui você tem um objeto direto, certo? Vou trocar por um pronome. Só que ele sugere que você troque o objeto direto pelo pronome lhe. Ainda usou plural, né? Que está completamente errado. Resposta singular, ele usou o pronome no plural.
Além disso, ele usou o objeto direto e substituiu pelo lies, que tem função de OI. Então isso aqui está fora. Na letra B ficou pior porque do verbo fabricar se extraiu o substantivo fábrica. Viu que a gente fez a questão anterior explicando isso? O substantivo é sujeito. Tanto prova isso que se eu coloco os substantivos, extraiu os substantivos fábrica, do verbo fabricar se extraiu o substantivo fábrica. Os substantivos fábricas, se fosse o caso, né, teria que falar o quê? Se extraíram. Os substantivos se extraíram. Então teria que ser plural, o que confirma que esse cara tem função sintática de sujeito. Nem pronome o, a, os, as, lhe, lhes, nada disso poderia substituir essa expressão, por quê? Os pronomes o, a, os, as, lhe, lhes, eles vão funcionar como complemento. Se eles são complementos, eles têm que substituir objetos e não substituir sujeito, como ele sugeriu aqui. Então aqui, claro e evidente que jamais poderia ser usado isso. Completamente errado. Na C, não faltam lexicógrafos. Aí ele usou o objeto direto. Sugere que você substitua por os. Só que qual foi a outra armadilha da questão? Ele colocou aqui um imã, que é um fator proclítico. Se você tem um imã, ou seja, um fator proclítico, ele vai atrair o pronome. Se ele atrai o pronome, o certo não é você falar faltam-os, faltam-nos, que seja. Ele tem que ser atraído pelo não. Então o certo é você falar o quê? Não os faltam. Eu teria que colocar esse objeto direto em próclise, ou seja, antes do verbo. Por quê? Porque ele está sendo atraído pelo não. Beleza? Próxima. Gostaria de conhecer suas considerações. Objeto direto. Aí ele sugere que você troque pelo as. Pelo as, que tem função de OD. E essa troca foi a que foi feita. Só que como o verbo tem a terminação de R, eu sou obrigado a cortar o R e variar o as para las. Claro e evidente que é a mesma coisa. Aqui você tem o objeto direto, essa daqui seria a resposta. Se eu falar assim, vou comprar um livro. O livro é objeto direto. Então a substituição tem que ser feita pelo o. Só que quando você fala vou comprar, o verbo tem a terminação de R. Aí você vai falar o quê? Vou comprá-lo. O lo nada mais é do que uma variação do o. É a mesma coisa, ele tem que ter função de OD. Se eu falar assim, por exemplo, fiz uma pergunta, eu teria que cortar o Z para colocar o lá. Eu teria que falar o quê? Fila. Mas fiz uma pergunta não é o objeto direto? Sim. Então tem que ser trocado pelo A. Só que se o verbo tiver a terminação de R, de S e de Z, eu tenho que substituir pelo lá, cortando a consoante final do verbo. Isso é por questões de eufonia. Mas é claro, o las nada mais é do que uma variação do as. Vamos para a próxima. Incluindo a palavra aguardo, objeto direto. Aí ele manda você trocar o que ele usou aqui, é um absurdo. Foi um pronome pessoal do caso reto. Erradíssimo. Pode colocar aí. Pronome pessoal do caso reto não tem função de complemento. Pronome pessoal do caso reto não tem função de complemento. Beleza? Ou seja, a resposta da questão é a letra D de dado. Tranquilos?